Como os irmãos já sabem, nós falamos aqui por tema e nós falamos até domingo passado sobre um tema, e essa semana eu estive orando e Deus falou comigo para falar sobre Jonas. Quem conhece Jonas? Jonas era um profeta, um dos profetas menores, e eu estava orando, mas por que vai falar de Jonas? E você sabe, domingo passado eu fiquei muito feliz com o culto que nós falamos sobre o filho pródigo, né? E os irmãos foram abençoados pelas mensagens. Eu fico feliz, os irmãos mandam mensagem, né? Falando do culto, que foi bênção e assim por diante, né? E recebi bastante mensagem falando... Vai ter adolescente, Mateus? Vai. Ah, tá. Aí... eu recebi bastante mensagem, daí eu fui ler Jonas, e você sabe que o profeta Jonas é um tipo de irmão do filho pródigo. Vou recapitular com você a história do filho pródigo. Tinha um pai, e esse pai tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo, em um dado momento, pediu a parte da herança com o pai ainda vivo. Ele pega a parte da herança, sai, curte, gasta. A Bíblia relata que ele gasta com prostitutas, gasta com bebedeira, gasta com fazendo farra, né? E em um dado momento acaba tudo que ele tinha. Quando acaba tudo que ele tinha, ele se vê trabalhando num chiqueiro, cuidando de porcos. O pior emprego que poderia ter para um judeu é esse. E em um momento ele fica com fome, e ele não tem o que comer, e a comida dos porcos parece para ele apetitosa. Ele sente vontade de comer. E aí ele se lembra, fala, nossa, na casa do meu pai, os servos dele, os funcionários, os escravos que meu pai tinha, comia melhor do que isso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta para a casa do pai dele. O pai dele recebe ele muito bem, mata um novilho, coloca um anel no dedo dele, coloca novas vestes, uma sandália nos pés. Tudo isso indica que ou ele não tinha essas coisas, ou estava numa condição terrível. Então agora ele põe roupa, ele tem comida, ele tem sandália. E no meio desse período, quem que chega em casa de volta de um dia de trabalho? O irmão mais velho. O irmão mais velho, quando vem chegando, percebe que está tendo uma festa, e ele pergunta para um dos funcionários do pai: o que está acontecendo aí? E o pai fala: seu pai mandou fazer uma festa que seu irmão voltou. E aí o servo vai lá e fala para o pai: olha, o seu filho mais velho está lá e ele está muito nervoso. Então o pai vem e fala para o filho mais velho: o que está acontecendo? E ele fala: poxa, ele saiu, gastou, fez tudo errado, eu sou um filho exemplar e eu nunca matei nenhum cabrito para os meus amigos, né? E aí o pai fala: olha, nós temos que festejar, porque seu irmão estava morto, mas viveu, ele estava fora, mas voltou. Por que o irmão do filho pródigo está relacionado com Jonas? Porque a Bíblia mostra que Jonas era um profeta. Profeta tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade do profeta? Representar Deus diante do povo. Existia 2 papéis fundamentais para a cultura judaica. Era o sacerdote e o profeta. O sacerdote representava o povo diante de Deus. O profeta representava Deus diante do povo. Então Deus falou para Jonas: vai até uma cidade chamada Nínive. Lá você prega, porque a maldade do coração daquele povo subiu até mim. A Bíblia, nós vamos estudar isso ao longo dos próximos domingos aí, mas a Bíblia mostra que ele foi até lá, pregou, e para surpresa do próprio Jonas, 120 mil ninivitas se converte com a pregação dele. Toda a cidade se prostrou diante do Senhor, pede perdão, se converte, mas ao invés dele ficar feliz, ele fica frustrado. É o único profeta que tem 100% de aproveitamento, mas que não se alegra com esse aproveitamento. Ele fica nervoso. Por que ele fica nervoso? Porque ele pensa: eu sou judeu, Deus veio para mim e para o meu povo, não para os ninivitas, que é um povo pagão, parecido com o filho pródigo. Quer dizer, com o irmão do filho pródigo. Quer dizer, o filho pródigo se arrepende, volta atrás do que ele tinha feito, mas o irmão do filho pródigo fala: não, era para ter morrido, ele não escolheu isso. Deus agora é só para mim, meu pai é só para mim. Então Jonas pensa desse jeito também. Eu não acredito que eles se converteram com a minha pregação. Eu não acredito que eles se arrependeram e agora eles vão para o mesmo lugar que eu, eles vão ter as mesmas bênçãos que eu tenho. Não, está errado, eles têm que morrer.
Deus, o Senhor falou que ia matar eles, agora o Senhor trata de matar, não importa que eles arrependeram. Então eu orando, falei, poxa, é isso que Deus quer falar e eu quero ministrar na sua vida sobre o livro de Jonas. Apesar do livro de Jonas, já começa a procurar Jonas aí que é difícil de achar. Se tiver a Bíblia física, que é uma folha. Né? É isso aqui, ó. Jonas, é isso aqui, ó. Uma folhinha. São 4 capítulos. Eu não sei se nós vamos dar conta de falar 4 domingos sobre isso, mas não tem problema, nós vamos falar o quanto tiver que falar. Né? Eu dei o nome para essa série de mensagens, Jonas, o homem na rota de fuga. Porque Deus dá uma ordem, mas ele decide fugir da ordem do Senhor. E eu quero ler com você o primeiro capítulo de Jonas, versículo 1. A Bíblia diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Qual é a ordem que Deus deu? Está aqui no versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, 2 coisas já tem de interessante nesse primeiro versículo. O primeiro é que a palavra, fala comigo, a palavra do Senhor veio até Jonas. Daqui a pouco você vai ver que depois de um momento, não foi mais a palavra que veio até Jonas, mas no primeiro momento a palavra veio para Jonas, Deus falou com Jonas. E a Bíblia diz assim que o Senhor deu uma ordem. Qual ordem? Vá a Nínive depressa e pregue sobre a maldade desse povo que subiu até a minha presença. Então quer dizer, o Senhor tinha urgência, sim ou não? Tinha urgência, porque ele falou, vai depressa, rápido, até Nínive, porque o que eles fizeram na terra subiu até os céus. Olha que interessante. Aquilo que você faz na terra influencia os céus, toca os céus. Porque o povo de Nínive era um povo pagão que não tinha Deus como Senhor. Mas a Bíblia diz que aquilo que eles fizeram subiu até a presença do Senhor. Aquilo que você faz na terra reflete nos céus. O que você faz no seu trabalho reflete nos céus. O que você faz com o ministério que Deus te deu reflete nos céus. O seu comportamento reflete nos céus. A Bíblia diz que o Senhor falou para Jonas, vai porque chegou até mim. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que eu faço, tudo que você faz, chega no Senhor. É impressionante isso, porque nós somos seres tão pequenos, mas o que eu faço toca os céus, de bom e de ruim. Aí a Bíblia continua no versículo 2, diz assim, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olha que interessante aqui também, a Bíblia diz assim, que ele foge ou tenta fugir da presença de Deus, se dirigindo para Tarsis. Então ele foi até o porto, um porto chamado Porto de Jope, e ele desceu para o Porto de Jope. Lá tinha uma embarcação que ia para Tarsis. Ele estava a aproximadamente 3 meses de viagem até Nínive. Porque era a embarcação. Embarcação naquela época não tinha motor. Ou era remo, e quando tinha vento, colocava as velas e a embarcação ia com mais velocidade. Mas para Tarsis, que é para onde ele foi, era 4.000 quilômetros de distância, o equivalente a 1 ano de viagem. 1 ano de viagem. Quer dizer, ele deixa de ir para onde Deus quer que ele vá, ele abre mão do propósito de Deus e anda 3, 4 vezes mais para ir para o lugar para onde ele quer ir, para onde ele acha que deve ir. E tudo isso ele faz com o quê? Com o poder do dinheiro. Olha que interessante. O foco dessa mensagem não é a questão financeira, mas eu queria ministrar sobre a sua vida um pouco sobre isso. Porque a Bíblia diz assim que ele juntou o dinheiro que tinha e pagou pela passagem para ir para Tarsis. Eu vou viajar amanhã, vou para São Paulo. Paguei R$130 na passagem. 130 para ir, 130 para voltar. Dá 50 minutos de voo. Mas há 1 mês e pouco atrás eu fui visitar a irmã da minha esposa que mora no Canadá. E eu paguei R$4.000 a passagem.
Por que o preço foi diferente? Porque o trecho é muito maior, o tempo de voo é muito maior. Quer dizer, ele junta todo o dinheiro que ele tem e vai para distante do propósito que Deus tinha para ele. O que eu quero dizer para você? Quero dizer para você que as suas finanças, o seu dinheiro, tem poder para te levar para próximo do seu propósito, para próximo do Senhor, como tem poder para te levar para distante do Senhor. Você decide para onde as suas finanças te levam. Você decide o que faz com o seu dinheiro. Você sabe que essa questão financeira é uma das questões mais atacadas na igreja evangélica. Tem piada no Zorra Total, tem piada no stand-up, tem piada em qualquer lugar, falando sobre a questão financeira dos evangélicos, falando da questão financeira porque é falado na igreja evangélica. E isso acaba sendo um ataque e acaba fazendo buracos na nossa mente. Você sabe que eu estou falando sobre isso não é porque nós estamos em obra. Nós começamos lá, já concluímos a nossa cozinha, o banheiro feminino, pintamos essa semana. Nós percebemos a semana passada que vai ficar bem quente aqui por causa do teto que é baixo, enfim. Fomos atrás de ar-condicionado para instalar. Deixa eu te falar uma coisa, tudo isso está pago, tudo está pago. Não é com o meu dinheiro, é com a arrecadação do culto, da igreja, dos irmãos. Portanto, isso que eu vou falar agora para você não é porque nós precisamos de dinheiro. Se nós formos colocar o ar, também já tem condição para pagar o ar. Amém? Glória a Deus, é uma bênção isso. O que eu vou falar sobre finanças aqui não é para que a igreja tenha uma conta bancária com muito dinheiro. É para que você prospere. Porque a Bíblia mostra que ele pegou o dinheiro dele e foi para um lugar que Deus não mandou. O dinheiro teve condições para fazer isso. Se ele não tivesse dinheiro, ou se ele tivesse menos dinheiro, ele tinha que ir para um lugar mais próximo. Mas ele pegou todo o dinheiro e foi para um lugar distante da onde Deus tinha mandado. O seu dinheiro tem poder para te levar para o propósito de Deus, como o seu dinheiro tem poder para te levar para distante do seu propósito. Eu gosto de testificar, não é para minha glória, é para a glória do Senhor, para mostrar como Deus é fiel. Quando eu e a minha esposa decidimos vir para a Araucária, nós tínhamos 2 funcionárias no escritório, e nós tínhamos 10, no máximo 15 vendedoras trabalhando para a nossa empresa que trabalha com venda de semijoias. Quando nós viemos para cá, nós ficamos distante do nosso negócio, administrando pelo WhatsApp, indo para lá e ficando 4, 5 dias a cada 40 dias, como nós vamos para lá segunda-feira novamente. Mas você sabe que Deus foi tão bom, que nós que somos o dono, vou colocar entre aspas que nós somos o dono, porque tem um ditado que diz assim que o porco engorda pelos olhos do dono, não é isso? Nós estamos distante, mas hoje nós temos 5 funcionárias no escritório e mais de 30 vendedoras. Com a gente morando a 500 quilômetros de distância, nós não temos câmera de segurança para saber quem está fazendo o quê, mas o dono está lá olhando. Por quê? Porque o dono é Cristo. As nossas finanças não vai nos atrapalhar de ir para onde Deus está nos mandando. Então eu quero ministrar isso na sua vida. Você sabe que o dízimo foi estabelecido antes da lei, foi estabelecido com Abraão. Abraão foi o primeiro a dar o dízimo. E ele deu o dízimo para o rei de Salém. O nome do rei era Melquisedeque. E você vê que ele sempre foi abençoado. Portanto, o dízimo não é da lei. O dízimo é da aliança abraâmica, não da aliança mosaica. Portanto, o dízimo não é da lei. O dízimo é para aqueles que entendem que o seu dinheiro tem poder para te levar para mais próximo do Senhor. A oferta tem poder para isso. Portanto, irmãos, eu quero em nome de Jesus quebrar toda tentativa de Satanás para que você não entenda o que eu quero dizer aqui. Porque Satanás vai tentar dizer para você que nós precisamos do dinheiro para fazer a obra. O pastor está falando sobre isso porque daqui a pouco ele vai inventar de pôr uma televisão lá e é caro. Agora vai querer pôr ar-condicionado e é caro. Não, não é por isso não. Se tiver condição nós colocamos, se não tiver nós não colocamos. Abrimos esse portão aqui, entra ar do mesmo jeito. Mas nós queremos que você seja abençoado. Eu quero que você prospere. Que aonde você pôr a mão prospere. Mas você precisa entender que todos os seus ganhos têm poder para te levar para próximo do propósito de Deus, como tem poder para te levar para distante do propósito de Deus.
Eu queria que nesse momento cadê o Rian? Está aí? Toca ali o teclado para nós. E eu queria que você separasse agora a sua oferta e o seu dízimo. Com essa revelação, fica de pé no seu lugar, separe a sua oferta, o seu dízimo, mas com revelação. Ali atrás nós temos um irmão passando a maquininha ali, o cartão. Com revelação, que os seus ganhos te levam e te levará para próximo do propósito do Senhor e não para distante dele. Eu quero ainda mostrar para você o que aconteceu com Jonas quando ele toma essa decisão. Mas eu quero orar agora. Levante as suas mãos com ou sem oferta, com o seu envelope de dízimo ou não. Feche as suas mãos. Senhor, eu quero orar agora, Pai. Principalmente declarando, Pai. Declarando que Satanás não tem poder para confundir a mente dos irmãos, querendo mostrar para eles que nós somos uma igreja interessada no dinheiro. Nós não somos, e nós quebramos essa mentalidade. Nós, em nome de Jesus, declaramos: Satanás, você não tem poder sobre as finanças desses irmãos. Nós declaramos que Satanás não tem poder para algemar as nossas vidas para que a gente não prospere, porque as nossas finanças, os nossos ganhos nos levará para o propósito, nos levará para onde o Senhor quer que a gente vá. Nós não desviaremos por causa dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós não desviaremos por causa das finanças. E eu declaro que nós somos um povo próspero que experimentará da multiplicação do Senhor. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, traga a sua oferta até aqui à frente, o seu dízimo. Em nome de Jesus, eu declaro a multiplicação. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você vai experimentar de um tempo de bonança, de multiplicação, de crescimento. Quando você voltar para o seu lugar, pode se assentar. E em nome de Jesus, que você saiba que o Senhor tem o melhor para você. Não deixa Satanás fazer ninho na sua cabeça. Você vai experimentar da bondade do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Rian. A Bíblia continua mostrando aqui para nós. Olha que interessante. Os adolescentes vão lá com o Mateus, né? Vão para lá então. Isso. Olha que interessante. A Bíblia diz assim, que quando Jonas decidiu fazer aquilo que ele queria, presta atenção nisso. Jonas agora ouve Deus falando, mas ele não obedece. Então ele faz aquilo que ele quer. Ele pega todas as finanças dele, e a Bíblia diz que ele desce para Jope. Você viu aqui dizendo que ele desceu para Jope? Fala assim, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitava, dormia profundamente. O capitão dirigiu a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Olha que interessante, a Bíblia diz que Jonas recebeu a mensagem, não obedeceu e desceu para Jope. Em Jope ele encontrou um navio, porque Jope era um porto. Aí a Bíblia diz que ele, do porto, desceu para o navio. O porto está aqui, o navio está mais baixo, sim ou não? Desceu para o navio. No meio da viagem, a Bíblia diz que ele desceu para o porão do navio, mais baixo. Em um momento, aconteceu que o mar ficou revolto, veio tempestade, ele estava dormindo, os marinheiros então vai lá, acorda ele e fala: meu, você está dormindo aí, você não está vendo o que está acontecendo? Aí ele responde, né? Ele tem revelação, ele diz: olha, a culpa é minha, porque eu me desviei do Senhor. O Senhor tinha falado que era para mim ir para um lugar e eu fui para outro. Como você já conhece a história, a Bíblia diz que os marinheiros pegam Jonas e jogam ele aonde? Para o mar. No mar, a Bíblia diz que vem um grande peixe e engole ele.
Olha, você percebe que quando Jonas, presta atenção nisso, quando Jonas decidiu fazer o que ele achava que ele devia fazer, quando Jonas decidiu tomar a decisão sem orar, sem conversar com ninguém, sem pedir para Deus, quando Jonas decidiu fazer, ele só foi descendo. Ele desceu para Jope, desceu para o navio, do navio ele desceu para o porão, do porão não tinha mais jeito de descer, jogaram ele para o mar, ele desceu para o mar, parecia que não tinha mais para onde ele descer, o peixe veio, engoliu ele e ele foi para o mais fundo do mar, só porque ele decidiu fazer como ele achava que tinha que fazer. Toda vez que eu decido fazer sem a instrução de Deus, ou toda vez que eu decido fazer algo que não é da vontade de Deus, só tem um caminho, é queda livre. Jope, barco, porão, mar, baleia. Não tinha mais para onde ele descer, não tinha mais jeito dele afundar, não tinha mais para onde ele ir. Por quê? Por causa que ele decidiu decidir. Deixa eu te falar uma coisa, nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu decido aquilo que o Senhor decide. Eu faço aquilo que o Senhor manda eu fazer. Eu não tomo a decisão porque eu acordei um dia e falei, vou pôr ar-condicionado. Eu vou mudar para Araucária. Eu vou vender o carro. Não. Eu sou aquele homem espiritual, você é uma mulher, um homem espiritual que anda baseado no que Deus fala com você. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, você está dizendo, essa vida que eu tenho já não é mais minha, a vida que eu tenho é tua. Se a vida que eu tenho é do Senhor, como é que eu decido o que eu faço? Eu vou para Cristo, eu vou para o Senhor. Você percebe, abre a sua Bíblia em João 4,34. Olha que interessante, põe para mim aqui, ô Vitinho. João 4,34. Olha o que a Bíblia diz. Deixa aí o texto. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha o que Jesus diz, que a comida dele, o que o alimenta é fazer a vontade de Deus. Portanto, a vontade de Deus para Jesus é alimento. A vontade de Deus para Jonas não é alimento, é um remédio que ele não dá conta de tomar e desce amargo pela boca. Deixa eu te falar uma coisa, a vontade de Deus para mim e para você não pode ser amargo. A vontade de Deus não pode ser remédio, a vontade de Deus tem que ser alimento. Quando Deus fala com você, isso deve entrar na sua vida, na minha vida e ser alimento. O problema é que Deus fala, só que a gente não ouve. Olha aqui, a Bíblia diz aqui, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas. O que veio a Jonas? A palavra do Senhor. Deus falou com Jonas. Jonas, você vai para Nínive pregar, porque a maldade do coração dos ninivitas chegaram até mim. Deus falou. Depois disso, a Bíblia diz assim que Deus continuou falando com Jonas, mas Deus agora não falou com Jonas como ele falou no versículo 1. Agora Deus fala com Jonas por meio da obra de Deus. Então Deus fala com Jonas de que jeito? Mostrando a tempestade. Depois Deus fala com Jonas de que jeito? Mostrando o mar revolto. Depois Deus fala com Jonas de que jeito? Fazendo o peixe engolir ele. Deus sempre fala comigo e com você. O problema é que nós não queremos entender o que Deus está falando. Deus fala, eu não entendo, mas Deus continua querendo falar. Aí ele começa a falar por meio da sua obra, por meio de circunstâncias. Você vê que é interessante que a Bíblia mostra aqui para nós. Deixa eu continuar lendo. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram para ele, olha, diga para nós, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que Deus você pertence? Aí olha a resposta de Jonas. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, do mar e da terra. Você vê que é interessante que Jonas tem a teologia correta.
Ele diz para os marinheiros que são pagãos, são mundanos, são pecadores. Ele diz assim: isso aconteceu por causa de mim. Eu sou Jonas, hebreu, adorador do Deus que fez os céus, o mar e a terra. Quer dizer, os 3 níveis. Mas lá no versículo 3, ele fala assim, no versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Se Jonas sabe que Deus, que mandou ele ir para Nínive, fez o céu, o mar e a terra, para onde que ele vai se esconder? Como é que ele vai para um lugar que Deus não vai ver ele? Sendo que ele está fugindo de um Deus que fez todas as coisas. Por que aqui no versículo 3 a Bíblia diz, e Jonas fugiu da presença de Deus, e no versículo 9 ele mesmo fala para os marinheiros, eu sou hebreu, adorador do Deus que fez os céus, o mar e a terra. Sabe por quê? Porque a teologia de Jonas é correta, mas a prática não é correta. Ele tem teologia, mas ele não tem prática. Você sabe que Jonas podia estar todo domingo no culto, ouvindo a pregação, sendo profeta, adorador de Deus, mas não ter prática. Você vê que é interessante. Eu vou avançar porque você já conhece um pouco da história. A Bíblia mostra para nós que veio uma tempestade, quer dizer, os ventos, a chuva obedeceu uma ordem de Deus. O mar ficou revolto, quer dizer, o mar obedeceu uma ordem de Deus. Os marinheiros ouviram o que Deus estava falando. O peixe engoliu Jonas. E impressionante, cuspiu Jonas lá em Nínive. Isso é interessante. Lembra o versículo 1? O que Deus falou para Jonas? Vá depressa. Deus fez um cálculo. Mesmo se ele for para o lugar certo, não vai ser tão rápido. O peixe engoliu em 3 dias, ele estava lá na praia de Nínive. Olha, o vento, o mar, a chuva, o peixe, os homens obedecem a Deus. Mas Jonas não obedece. Foi o homem que ouviu Deus falar, mas não obedece. Deixa eu te falar uma coisa. Deus fala com você. Deus fala. Sabe por que Deus fala? Porque o primeiro registro que tem na Bíblia, em Gênesis, é de Deus falando todos os dias da semana. E Deus disse, façamos o homem. E Deus disse, vamos ver lá. Vai lá para Gênesis 1. Eu tenho aqui anotado direitinho. Versículo 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento. Lá no versículo 11, e disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Lá no versículo 14, e disse Deus, haja luminares. Lá no versículo 20, Gênesis 1, disse também Deus. Lá no versículo 26, disse Deus. Lá no versículo 28, Deus abençoou e lhe disse. 7 dias na semana, os 7 Deus disse. Sabe o que isso mostra para nós? Mostra que Deus fala com você todos os dias da semana. Todas as semanas. Todos os meses, todos os anos. O problema é esse. E a palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas não ouviu. Agora Deus não fala mais. Deus age para ver se ele vê. Você vê lá em Gênesis os 7 dias, a Bíblia diz, e Deus disse, e Deus disse. E no final de cada um dos dias, a Bíblia relata, e viu Deus que era bom. Nós servimos a um Deus que fala e que vê. Portanto, Ele vê a sua realidade e Ele fala com você. O problema é que nós não ouvimos e não obedecemos. Aí a coisa começa a entornar. Por quê? Porque Deus vai usar ferramentas para que você o ouça e o veja. Aí Ele usa o quê? A tempestade, Ele usa o mar, Ele usa o peixe para te engolir. Tudo isso não era para machucar Jonas. Tudo isso era para que Jonas o visse e o ouvisse. Deus não queria destruir Jonas. Deus queria que Jonas visse. Deixa eu te falar uma coisa. Sua vida não está bem, não é porque Deus quer te destruir. Seu casamento não está bem, não é porque Deus quer te destruir. É porque Ele quer que você o ouça. Ele quer que você o veja.
De forma alguma Deus queria destruir Jonas. Muito pelo contrário. Deus queria que Jonas ouvisse o que ele estava falando. Aí a Bíblia continua, dizendo que ele foi lançado ao mar, no versículo 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Olha que interessante. A Bíblia mostra que os homens que estavam no barco com ele, que não era convertido, eram pagãos, adoravam a outros deuses, aos ídolos, oraram aos seus ídolos, depois foram até Jonas. Jonas falou: só tem um jeito de acalmar esse mar, me lança para fora. Ele é esperto, né? Porque ele não queria se suicidar, né? Ele falou: vocês que têm que me jogar, né? Vai que ele pula e morre, vocês me jogam. E a Bíblia fala assim que os marinheiros tentaram ainda mais de tudo para não precisar jogar ele ao mar. Você vê que os marinheiros pagãos, os mundanos, eram mais misericordiosos do que o próprio Jonas. Porque Jonas foi enviado para levar a palavra de salvação para 120 mil habitantes em Nínive. E ele não quis ir. Os homens que estavam no barco, que não era convertido, era mais misericordioso do que Jonas, porque estava falando apenas de uma vida, a vida deles estava em risco por causa de Jonas, mas eles não lançam Jonas para fora. Sabe o que isso mostra para nós? A pior coisa que tem é gente mundana mais misericordioso do que cristão. Gente que não conhece Jesus, que ama mais do que o cristão. Gente que não tem relacionamento com Deus, que é mais gracioso do que os cristãos. Jonas deveria ser esse tipo de gente, mas ele não era. Ele era que tipo de gente? Ele era o tipo de gente que ia na direção oposta da que Deus tinha mandado. Jonas faz de tudo para Deus mudar de ideia, mas ele não tem disposição para mudar a ideia dele. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz assim, que o Senhor resiste ao soberbo. Você sabe que sofrer resistência de Deus é a pior coisa que tem. Porque se você sofre resistência de Satanás, tem Deus para te livrar. Mas se você sofre resistência de Deus, quem te livra? Não tem ninguém para te livrar. A Bíblia diz assim que o Senhor resiste ao orgulhoso. O orgulhoso não muda de ideia. O orgulhoso não sabe pedir perdão. O orgulhoso acha que o tempo inteiro ele está certo. Quem está errado são os outros. É o tipo de Jonas. Você sabe que a história de Jonas é bem conhecida por quê? Por causa do quê? Do peixe, sim ou não? Por causa do peixe. Mas você sabe que o grande peixe aparece só 4 vezes na história de Jonas. 4. Nínive, que é a cidade, aparece 8 vezes. Eu sei porque é 4 capítulos, rapidinho você conta. A cidade de Nínive aparece 8 vezes. O nome Jonas, olha aqui para mim, o nome Jonas aparece 18 vezes. Mas o nome de Deus aparece 36 vezes. Sabe por quê? Porque o mais importante da história é o que Deus fez. Deus deu ordem para o mar, Deus deu ordem para o peixe, Deus deu ordem para Jonas, Deus deu ordem para uma flor que nasceu, Deus deu ordem para Nínive, Deus deu ordem para os marinheiros. Aparece Deus o dobro de vezes que aparece Jonas. Sabe por quê? Porque o homem é importante, mas ele não chega nem aos pés do que Deus é importante. Não pense que essa obra aqui está aqui por causa de mim, da pastora Bruna, ou por causa de você. Essa obra só existe por causa da misericórdia de Deus. Portanto, não é minha essa obra. Eu só estou aqui como despenseiro. É isso que a Bíblia diz, como despenseiro. Os líderes de célula não são mais importantes que os membros. Quem é mais importante nessa obra é Deus. É Ele que está à frente.
É Ele que está cuidando, é Ele que está fazendo todas as coisas. Na sua vida é da mesma forma. O seu dinheiro não é mais importante, os seus sonhos não é mais importante. O mais importante é Deus na sua vida. É o Senhor fazendo a obra. A Bíblia mostra para nós que Jonas tinha oportunidade, ele tinha oportunidade de fazer a obra do Senhor e ser conhecido como aquele que obedeceu. Mas, no entanto, ele foi aquele que desobedeceu. Ele foi aquele que desobedeceu a uma ordem que o Senhor tinha dado. A Bíblia continua aqui, olha, no versículo 13 eu já li, o 14. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Olha, o mar se aquietou. Assim que ele caiu, o mar se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Olha que interessante, os marinheiros que não eram cristãos se convertem por causa daquilo que o Senhor fez. Agora os marinheiros oferecem sacrifício ao Senhor. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Nós vamos continuar estudando esse livro. Você vai ver que o peixe engoliu Jonas, nadou pelo mar, nadou, Jonas dentro do peixe, e o peixe cuspiu ele na praia de Nínive, exatamente o lugar que era para ele ir. Quero te dizer uma coisa: o propósito de Deus na sua vida tem que se cumprir. Ele vai se cumprir. Tem o jeito fácil e tem o jeito difícil. O jeito fácil é você ouvindo e obedecendo e pagando o preço. Você sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque Nínive é uma cidade de homens brutos. A Bíblia só fala em um lugar, lá em 1 Reis, de Jonas, que não é no livro de Jonas. Deu para entender? No Velho Testamento todo, só tem um lugar que fala sobre Nínive e sobre Jonas. É lá em 1 Reis. E quando cita Nínive, fala que Nínive era uma cidade que quando você entrava, você tinha que pular os mortos. Porque eles eram bárbaros. Eles matavam. Então, Jonas estava morrendo de medo de ir para lá. Não é que ele queria obedecer a Deus. Ele era inseguro. Ele tinha medo. Não é que ele não temia Deus. O problema é que ele temia mais aos homens do que Deus. Ele temia o Senhor, mas ele também temia os homens. Então ele pensava: se eu for, eu sei que o Senhor vai me abençoar, mas tem os homens lá. É um grande problema quando se preocupar com o que os homens pensam sobre você é mais importante do que se preocupar com o que Deus pensa sobre você. É muito triste quando cristãos têm mais medo de homens do que temor ao Senhor. Aí o peixe engole ele fica dentro do peixe. Isso não é uma parábola, não é uma história, é real. Porque Jesus cita Jonas lá no Velho Testamento como um homem que existiu. O peixe engoliu Jonas, ficou 3 dias. Você sabe que dentro do estômago de qualquer ser vivo tem ácido gástrico. Provavelmente quando Jonas foi cuspido, ele foi cuspido sem roupa, porque o ácido gástrico da baleia tinha dissolvido as roupas. Talvez com a pele também já toda dissolvida ou começando a dissolver. E ele foi cuspido no mar, água salgada. Ele caiu na praia como um indigente. Ele caiu na praia pior do que como ele chegaria. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor tem coisas boas para você, mas você tem que crer. Se você não crer, você vai chegar no mesmo lugar que Deus quer que você vá, mas de uma forma diferente. O Senhor quer te levar para o propósito dele no descanso. Mas quando você não crê, o Senhor te leva, só que não é no descanso. Está entendendo o que eu quero dizer? Ele foi, mas ele foi relutante. Enquanto a vontade de Deus para Jesus é comida,
é saciedade, é deleite. Hoje eu fui almoçar na casa do seu Neemias, com a esposa, os filhos. Aí, olha a bênção, chegou lá, eu pensei que ia ter um arroz e feijão. Tinha cabrito, cordeiro para comer, assado, uma delícia. Aí você come assim, aquilo sacia, né? Chega em casa e dorme, uma delícia. Você sabe que a vontade de Deus para Jesus era desse jeito, era comida, era deleite, era gostoso, era descanso. Mas a vontade de Deus para Jonas não era comida, era remédio. E um remédio amargo. A vontade de Deus para nós não pode ser um remédio amargo, tem que ser comida, tem que ser alimento. Você precisa conhecer a vontade de Deus para você, porque Deus fala, o tempo todo Ele fala. O tempo todo Ele fala. Se a sua vida não está indo como você gostaria que fosse, o problema não é de Deus. O problema é que o servo não está ouvindo o que Deus está falando. A Bíblia mostra para nós que quando ele chega lá, a vida dele se torna uma bênção. Ele é uma bênção. 120 mil, a cidade inteira se converte. Já seria assim, já ia ser assim. Mas o obreiro, o homem, é que deixou a coisa difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, não deixe sua vida difícil. Não chegue no propósito pelo estômago de uma baleia. Entra no barco e vá para onde Deus quer que você vá. Entra no barco e deixa que o Senhor está cuidando. Está cuidando do seu casamento, está cuidando das suas finanças, está cuidando dos seus sonhos, está cuidando dos seus projetos, está cuidando da sua família que mora longe de você, está cuidando dos seus filhos. Por que assim? Porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele não é homem para voltar atrás e nem para mentir. Você sabe que tem um problema. Quando o homem comeu do fruto, a serpente prometeu: você vai ser igual a Deus. Quando o homem come do fruto, ele não fica igual a Deus. Mas na cabeça de Adão e Eva, Deus se reduziu a homem. Tanto que ele se esconde. Por que ele se esconde? Porque ele pensa: se eu não posso ver, Deus também não pode. Então quer dizer, o homem não virou Deus, Deus se reduziu ao homem. E isso é uma realidade que está dentro de nós. Então eu penso que se eu minto, Deus também mente. Se eu falo e não cumpro, Deus também é assim. Por quê? Porque existe uma raiz de um fruto em nós. Mas eu quero dizer para você, Deus não é homem para se arrepender e nem para mentir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai fazer na sua vida. Queria que você ficasse de pé. Feche os seus olhos. Fala para Deus, fala: Senhor Jesus, eu quero declarar aqui, Pai, que a sua vontade é alimento para mim, não remédio. A sua vontade para mim é paz. A sua vontade para mim é ir para onde o Senhor quer que eu vá. E eu tenho certeza que vai ser bênção, porque a minha vida está em Ti. A minha vida está no Senhor. Fala com Ele. Fecha os seus olhos e declara. Fala para Deus que você não quer ser como Jonas. Você não quer viver essa realidade. Você quer obedecer à vontade dEle. Senhor, nós declaramos, Pai, nós declaramos que o melhor lugar para estar é onde o Senhor quer que eu esteja. Declara para o Senhor isso. Fala para Deus: Senhor, eu quero que o seu propósito seja cumprido na minha vida.
Eu não vou levantar uma bandeira de uma igreja, eu não vou levantar a visão de uma igreja, eu vou levantar o nome do Senhor, porque é o Senhor que merece ser exaltado, o Senhor que merece ser glorificado, e a minha vida está aos teus pés, Senhor. Eu quero te obedecer, Senhor, eu quero te obedecer, Senhor, porque o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Salvador. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: estar no lugar certo não é uma questão geográfica. Estar no lugar certo é estar em Cristo. Não é questão de prédio, não é questão de cidade, não é questão de pastor, é estar aonde o Senhor quer que você esteja. Jonas podia ter tido uma vida muito mais simples se ele tivesse acreditado no que o Senhor falou para ele e não tivesse medo de homens. É muito triste crente que tem medo de homens. Deixa eu te dizer uma coisa: você é príncipe, você pode todas as coisas. Não é eu que estou dizendo, não. Isso aqui não é palavra, não é mensagem positiva, isso é Bíblia. A Bíblia diz que você pode todas as coisas nele, por intermédio dele. Ele é o centro. Por mais difícil que sua vida seja, ou por mais difícil que sua vida pareça, ou mais difícil que pareça a missão que o Senhor tem desenhado para você, creia e não desobedeça, porque um crente desobediente é um perigo. Crente desobediente é um perigo. Jonas colocou a vida de tanta gente em risco, sabe por quê? Porque era um crente desobediente. Não seja um crente desobediente. Obedeça ao que o Senhor tem para você. Creia, espere e veja um milagre do Senhor fazendo. Veja um milagre que o Senhor tem para fazer na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, eu declaro a vida de Deus sobre a nossa igreja. Declaro, Pai, que o nosso dinheiro, as nossas condições, a nossa condição financeira, os nossos afazeres não nos levará para distante do teu propósito, mas nos levará para próximo do teu propósito. Eu declaro, Senhor Jesus, que nós chegaremos ao teu propósito e não será por meio de um peixe. Nós chegaremos ao teu propósito por meio da tua palavra. Porque o versículo 1 diz que a palavra do Senhor chegou a Jonas, a palavra do Senhor chegou para o Johnny, a palavra do Senhor chegou para o Mauro, a palavra do Senhor chegou para o Darcy, a palavra do Senhor chegou para o Ju, a palavra do Senhor chegou para a Jéssica, a palavra do Senhor chegou para o Eric, e nós obedecemos a tua palavra para não precisar experimentar o estômago de uma baleia, Senhor. E em nome de Jesus, nós veremos o teu milagre, porque sabemos que o Senhor é um Deus que não mente e não se arrepende. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, irmãos.